Oi, como você viu no título, esse é mais um vídeo recriando jogos, uma série aqui do canal onde eu recrio jogos específicos e mostro todo o progresso. Só que novamente, como você viu no título, hoje eu resolvi inovar um pouco. Eu sempre recrio jogos para PC e já faz um tempo que eu venho cobiçando a ideia de desenvolver jogos mobile. Por um bom tempo, eu pensei em um jogo que não fosse muito difícil de se fazer. E pra ser sincero, até ontem eu só conseguia pensar no Pou, que é esse joguinho simpático aqui, e que eu acredito que você também conhece. Só que recentemente, um certo game explodiu novamente. Um jogo relativamente simples e que se encaixou perfeitamente com o que eu queria fazer. Hoje, eu vou mostrar como eu recriei My Talking Tom, só que de um jeito bem bizarro. My Talking Tom é basicamente um bichinho virtual, um gatinho para você cuidar, que ficou muito famoso entre 2014 e 2015. Você pode dar banho, alimentar, jogar minigames, mas de todas as funções, a mais icônica é aquela onde você fala algo no microfone e o Tom reproduz com uma voz bem fininha. Sério. Era nisso que as crianças piravam na época. Mas Oda, não é esse jogo que tá no hype. É o joguinho do cachorrinho, o Ben. Sim, eu sei disso. Só que entre esses dois eu acho o Tom bem mais legal de se recriar. Principalmente do jeito que eu fiz. Como todo vídeo recriando jogos, essa é a parte onde eu explico como se desenvolve um jogo do início. Resumidamente, ou você utiliza de uma linguagem pura de programação para fazer o seu game, ou escolhe uma engine. Existem várias por aí, algumas pagas, outras não. Mas é claro que, como de praxe, eu vou usar nesse vídeo a Unity. Para você que não sabe, essa aqui é uma das engines mais conhecidas, e muitos jogos bons foram feitos nela. Cuphead, Rust, Subnautica, Pokémon GO. Dá para fazer muita coisa aqui. E já que ela possui suporte para Android e iOS, eu nem pensei duas vezes. Depois de criar um projeto 3D, eu já comecei a fazer a função principal do game, aquela de reproduzir o que o player diz. Para isso, criei um botão e programei ele para chamar uma função assim que pressionado. Essa função, resumidamente, ativa o microfone do celular da pessoa e grava tudo o que ela disser por 10 segundos ou até que ela pressione o botão novamente. Feito isso, era necessário reproduzir esse áudio, só que com um pitch menor, para que a voz ficasse fininha. Depois de implementado, o resultado foi esse. Pudim é muito bom. Ficou meio rápido, mas eu só precisei ajustar o nível do efeito que ficou tudo certo. Você vai ver daqui a pouco. Com isso funcionando, eu mudei o ícone do botão, posicionei ele no canto inferior da tela e escrevi um pequeno script que adiciona uma aurazinha verde para indicar quando está sendo gravado ou não. Muito simples, e foi nesse momento que eu decidi testar no Android para ver se estava funcionando. Para isso, mudei a plataforma de PC para Android e instalei o plugin Device Simulator. Esse plugin, resumidamente, me dá uma prévia de como o jogo vai ser exibido em diferentes celulares e tablets. Depois de ver que tudo estava funcionando no Android, resolvi iniciar uma das etapas mais demoradas, a construção do cenário. E se você parar para reparar, desde as primeiras versões, tudo é muito simples. A cena principal é apenas um quarto com uma janela, uma TV e uma cadeirinha. Nada de muito complicado. Então, usando a ferramenta ProBuilder, criei um chão relativamente pequeno e apenas duas paredes, formando um mini quarto igual à versão original do Tom. Também adicionei um modelo 3D de uma janela e com a câmera já posicionada, comecei a criar a textura das paredes do quarto. Nelas, eu usei esse icon aqui e até que ficou legal. O chão foi a mesma coisa, com a diferença que eu usei uma textura de ladrilhos da mesma cor, com as paredes devidamente texturizadas. Comecei a adicionar os itens do cenário. Coloquei uma mini TV, uma cadeirinha e, é claro, o item principal, o Tom. Ele tá meio estranho aqui, mas é porque ainda faltava a etapa mais difícil de todas, a animação, pelo menos pra mim. Para animar esse bichinho aqui, eu usei um dos programas de animação 3D mais famosos que existem, o Blender. Ele é grátis e dá para fazer muita coisa legal aqui. Então o importante
importei o modelo 3D do Tom e comecei a animar uma posição inicial para quando ele ficasse parado dentro do jogo. Depois de fazer isso e importar para Unity, atribuí essa animação ao Tom e tudo funcionou como esperado. Olha só que bonitinho. Agora, era necessário fazer uma animação para quando ele falasse em game, e até que foi simples de se fazer. Apenas movi os bones da boca para cima e para baixo, deixei em loop, importei para Unity e programei essa animação para ser ativada sempre que o Tom reproduzisse alguma gravação do player. E foi aí que eu percebi que o jogo estava encaminhando para algo meio creepy e decidi mudar completamente os meus planos. Agora eu estava criando o My Talking Tom do mal, um tipo de jogo de terror misturado com um bichinho virtual. Parece ideia de jirico, mas confia, ficou interessante. Para deixar o jogo com uma cara de terror, diminuí a iluminação ambiente e adicionei uma fonte de luz bem em cima do Tom. E só isso já mudou muito a apresentação do game, só que não era o suficiente. Então utilizei o plugin Post Process e adicionei alguns efeitos visuais que foram deixando o jogo cada vez mais sinistro. Ambient Occlusion, Bloom, um pouco de granulado e olha, eu não sei você, mas isso aqui é no mínimo desconfortável. Com essas alterações feitas, eu já havia pensado na gameplay em si do jogo, então sem enrolar muito, adicionei aquele microfone na tela e criei dois botões, um virado para a direita e o outro para a esquerda. Resumidamente, a função desses botões seria transicionar de uma cena para outra, no caso, para a segunda cena que eu iria criar, na cozinha. Assim como no jogo original, neste aqui o Tom também vai precisar comer. Então, para fazer a cozinha, eu clonei o quarto principal, adicionei uma mesa com um prato em cima, uma geladeira e um daqueles potes bem característicos de pets. E eu fiz isso só para ironizar o fato de que o gato vai comer em um prato. Depois de testar os botões, eu comecei a fazer uma animação do Tom comendo. E ela foi bem simples. Ele apenas pega o que quer que esteja lá, leva à boca e mastiga. Bem resumida, importei a animação para Unity, adicionei ao controller do Tom e... fala vai. Ficou fofinho. Agora que a cozinha já estava pronta, eu precisava fazer a geladeira do jogo. Uma aba para que o player pudesse pegar a comida que o Tom vai comer. Então adicionei um botão de geladeira e comecei a criar no Blender uma cena de prateleira onde estariam os alimentos do Tom. E se você me conhece bem, então já sabe que esses alimentos vão ser... É claro que eles vão ser um pudim. Sim, eu tenho que botar pudim em tudo quanto é vídeo. É um problema que eu tenho. Com a geladeira pronta, agora eu precisava fazer com que o player pudesse pegar esses pudins da geladeira para que então o Tom pudesse comê-los. E a lógica que eu usei foi bem resumida. Criei um botão para cada pudim e programei eles para assim que o player clicasse em um pudim, ele fosse renderizado no prato do Tom. Também escrevi um script para que o Tom comesse esse pudim assim que o jogador tocasse nele. Só que ao fazer isso, eu pensei que seria necessário um requisito para que os players pudessem pegar esses pudins. E foi aí que eu decidi bloquear todos os pudins e ir liberando eles noite após noite que o Tom sobrevivesse na casa. Mas como assim, Yoda? Sobreviver? Calma que daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Para incentivar o jogador a dar pudins para o Tom, eu criei um sistema de corações. Basicamente, a cada pudim que o Tom come, ele recebe um coração, podendo ter no máximo 12. Como o Tom vai poder comer apenas um pudim por noite, acabei criando um sistema de horário bem simples, que vai desde as 0 horas até as 7 da manhã, que é quando a noite acaba. Nesse momento, a tela se apaga, então começa a próxima noite. Como são 12 pudins, então é óbvio que o jogo vai durar 12 noites. Cada uma tem no máximo 1 minutinho de duração. E eu nem preciso dizer que se o player chegar ao 12º dia, ele ganha o jogo. Porém, se os corações zerarem, o jogador perde e tem que começar tudo de novo. Ainda faltava algo que tirasse esses corações, um certo inimigo do Tom. Então, para resolver isso, adicionei um ser secreto que aleatoriamente apaga a luz do quarto, faz algo ruim com o Tom, e quando a luz se acende novamente, o bichinho perde um coração de vida. Esse monstro força o jogador a comer cada pudim o mais rápido possível, pois como ele é aleatório, nunca se sabe quando e quantas vezes ele vai aparecer. Feito isso, o jogo já estava quase pronto, então eu parti para os ajustes finais, que não foi muita coisa. Adicionei efeitos sonoros para quando o monstro ataca, um som ambiente, um para quando troca à noite, outro
para quando se come um pudim e também o som da derrota, junto de uma telinha bem simples. Depois de mais alguns ajustes, o resultado foi esse. Então, para testar, eu usei o meu próprio celular. Depois que eu iniciei o game, eu fiz esse primeiro teste. Olá, Tom. Magnífico. A história que começamos a recordar daqui a pouco tem muito a ver com você. Sim, eu adicionei uma espécie de enigma envolvendo essa TVzinha aqui. Mas acredite quando eu digo que não tem resposta alguma e que isso é só uma distração pro Tom ficar apanhando o tempo todo. Compra pudim, come pudim, compra pudim, come pudim. Jornalista falando coisas aleatórias que não fazem sentido algum com o contexto do jogo. Compra pudim, come pudim, compra pudim, come pudim. Jornalista falando sobre superpopulação na Terra. Come pudim, apanha, apanha, apanha. Яркий отблеск взрыва видели в 100 километров. Sim, esse é o final do jogo. Dá like.